Fala galerinha feliz, beleza? Aqui é César Dias e mais uma vez a gente vai para o nosso encontro nessa trilha de marketing do Hub Content, né? Esse convite que foi feito pelo Hub para a gente entender um pouco mais sobre as diversas nuances, como produto, como marketing e aplicar dentro da sua startup, dentro do seu negócio. Hoje o nosso tema é jornada do cliente. Nosso primeiro tema foi persona, por que a importância de se fazer uma persona. E agora para entender um pouco mais sobre a jornada do cliente, como é que o cliente vai funcionar dentro desse processo, como é que você vai aplicar de fato a essa persona dentro dessa jornada, como é que elas interagem, como é que vai ser o pensamento delas dentro dessa jornada. E aí fica o questionamento, né? Como conduzir o seu cliente para o sucesso? Essa jornada do cliente nada mais é do que você conduzir para o sucesso desse seu cliente. É você, com a sua empresa, com o seu negócio, conseguir resolver de fato uma dor que o cliente tem. Então, ao resolver essa dor do cliente, você com certeza vai introduzir ele para o sucesso, vai levar ele, conduzir ele para o sucesso determinado dele. Então vamos lá, sem mais delongas, já me apresentei, você já me conhece no primeiro vídeo, não vou falar muito, sou CEO da Umbrella Marketing, né? Sou sócio da Umbrella Marketing e agora vamos para o que interessa de fato. Por que eu preciso saber da jornada do cliente? Por que a importância de saber sobre a jornada do cliente? Bem, para levar conteúdo relevante no momento certo para o cliente. Então, a ideia é você levar sempre um conteúdo relevante para o momento exato que ele está precisando. Por que isso, César? Porque assim você vai quebrar algumas barreiras. Existem algumas pessoas já famosas, existem pessoas que já estão no mercado há muito tempo. Então você pode se perguntar, César, como que minha empresa pequena vai conseguir chegar naquele tipo de cliente se existem outras empresas grandes? É muito simples. Se você levar algo muito importante para o momento que ela mais precisa, isso vai gerar o que a gente chama de reciprocidade. Ela vai dar um voto de confiança em você. Poxa, no momento que eu estava mais precisando, essa empresa, essa pessoa, esse produto ajudou a resolver esse tipo de problema. E aí tem-se como se fosse uma dívida de gratidão, digamos assim. Ela se sente grata por tudo aquilo que você fez e talvez aquelas pessoas mais famosas nesse segmento você consiga realmente passar por elas e conseguir chamar outras pessoas para o seu tipo de negócio. Existem três camadas principais. As três principais camadas sobre o marketing, dessa parte dessa jornada do cliente, primeiro, que nós chamamos no jargão do marketing de topo, que são os conteúdos que são chamados conteúdos topo de funil, que vão ficar, são o primeiro contato talvez que o cliente tenha contigo. Que é o momento que ele está no aprendizado e descoberta. Ele às vezes não sabe que tem um tipo de problema, ele não sabe de uma iminente dor que ele tenha, ou um problema que ele possa ter no futuro. E aquele momento que chega um tipo de conteúdo ou uma abordagem de você despertando esse tipo de problema nele, ele começa a querer saber mais sobre esse tipo de problema. Então é o momento que você gera um certo conhecimento, né? Ele gera um conhecimento sobre o tipo de problema. Entra numa parte de consciência do problema que ele não tinha e agora ele tem consciência daquilo e a pessoa geralmente vai querer resolver esse tipo de problema, né? Consideração da solução. Esse é o tipo de conteúdo que é o conteúdo meio de funil. Ele já entendeu que ele tem um problema e ele vai entender um pouco mais sobre esse problema. Tá, entendi. Isso aqui é um problema para mim. Beleza, agora eu quero saber mais sobre esse tipo de problema. O que é que esse problema pode acarretar na minha empresa? O que é que eu posso fazer com ele? O quão grande é esse problema para mim? E se eu posso resolver isso agora ou se eu tenho que resolver depois? E a terceira é a decisão de compra, né? O fundo de funil, que é onde as pessoas mais gostam buscam clientes e às vezes até tem uma mentalidade um pouco de escassez no sentido de meu mercado vai se acabar rapidamente porque eu não tenho mais clientes e às vezes fica dependendo de indicação. Então, se você não quer ficar dependendo de indicação no seu negócio, se você quer realmente dar uma escala, se você quer sentir realmente estar no controle das suas vendas, das suas finanças, de tudo dentro da sua empresa, você precisa trabalhar essas três camadas para você entender de fato o seu cliente da melhor maneira. Então, isso aqui é o que a gente usa na estratégia, principalmente do inbound, onde você vai descobrir os diversos conteúdos para aprendizado e descoberta, consideração da solução e a decisão de compra propriamente dita. Beleza?
Então, se você tem vários clientes que estão no momento de decisão de compra, qual o grande problema nisso? É a pessoa ter várias opções. Então, às vezes, ela já está muito decidida sobre o que ela quer comprar. Então, o que vai diferenciar você de outro talvez seja pouca coisa. Talvez seja só o preço, porque ela já está determinada, ela já está decidida qual a melhor solução para ela. Então, quando você consegue trabalhar ela em todas as camadas e você dando esses insumos para ela, muito mais fácil ela escolher a sua empresa para isso. Vim trazer um problema que aconteceu na minha vida. Essa aqui é minha esposa e o Mickey. Mickey chegando nas nossas vidas e foi uma grande alegria, mas também foi um grande desafio, né? É uma outra vida, é um animalzinho que a gente gosta, a gente ama demais. E para minha esposa é como um filho. Então, até nisso, lembra do conteúdo de persona, dá uma revisitada lá. Como é que eu vou abordar uma pessoa que tem, por exemplo, quer um cachorrinho e trata como um filho, e aquelas outras pessoas que não, é um cachorro, eu amo demais, mas não tem esse tratamento tão próximo assim. Então, Mickey veio nas nossas vidas. Então, digamos assim, começou a alegria, mas também começou os problemas, porque eu não sabia como lidar. Então, se você é dono de pet shop, se você tem algum tipo de mercado para esse tipo de pet, preste atenção agora, porque um pouco dessa jornada vai contar a vida relacionado a esse tipo de segmento. Beleza? Então vamos lá. Aprendizado e descoberta. Depois que veio essa questão do Mickey, nessa primeira etapa, o potencial cliente tem uma dúvida ou curiosidade despertada. Então, quais eram minhas dúvidas? Como é que eu vou criar esse cachorrinho? Qual é o tipo de ração mais adequada? Como é que eu vou cuidar do pelo? Como é o temperamento do cachorro? Então, todo esse tipo de pesquisa foi realizada, até para entender de fato como é que eu iria lidar com ele no dia a dia. E aí isso realmente é motivado por uma dor, né? Ou seja, um problema ou necessidade. Então, a motivação desse tipo de aprendizado e descoberta para você saber mais sobre a questão é essa dor, né? E um dos primeiros problemas que veio junto com o Mickey foi a questão dele fazer xixi no lugar errado. Então, tem esse problema e eu tinha que identificar qual a melhor maneira de eu lidar com isso. Então, do mesmo jeito se você quer ter um cachorrinho, vai ter, enfim, você tem que entender qual é o seu ambiente. Eu moro em casa, moro em apartamento, a minha cidade ela chove muito, chove pouco, como é o pelo dele, a chuva, etc. Então, tem diversos fatores que eu precisava entender mais sobre esse universo. Beleza, César, é só um filhote, ele vai aprender e tal, mas como é que eu vou ensinar ele desde pequeno a ele fazer no lugar certo ou no lugar designado que ele deveria fazer? E aí eu tenho que considerar uma solução para isso. O que será que eu tenho que fazer de melhor para adestrar ele ou para pelo menos ensinar ele o local correto? Ou como que eu vou fazer? Não vou precisar em casa, adestrar em casa, eu vou fazer com que vou passear com ele, levar ele para a rua. Então, como é que vai se adaptar dentro da minha vida? Então, nesse momento, é a consideração da solução. O potencial cliente começa a identificar e reconhecer o seu problema. E aí, eu fui considerando várias soluções. Como é que eu vou fazer? Eu acredito, dentre todas, o melhor seria fazer um adestramento. E aí, você tem que ver qual tipo de profissional, qual tipo de técnica que ele está utilizando, se realmente vai ser um adestramento, se você vai colocar em casa ou se você vai passear com ele, como é que vai ser esse tipo de abordagem. Então você começa a considerar diversas soluções que fazem sentido para você. E é importante que você deixe sempre que o cliente faça essa decisão. Esse meio de funil você dá como se fosse um canivete suíço com diversas possibilidades para o cliente, deixa ele escolher sem forçar a barra, porque senão o cliente vai saber. A pessoa sabe quando você está forçando demais para vender o seu tipo de produto ou serviço. Esse não é o momento. Decisão de compra. É o momento que ele já está ali, pronto, entendi qual é o meu problema, já pesquisei, já sei mais a fundo, vou decidir o que é que eu vou fazer. E aí, o potencial cliente já sabe exatamente o que precisa para solucionar o problema. Ele já entende o que é que ele tem que fazer de fato para aquele problema não existir mais. E nessa fase ele começa a considerar as opções disponíveis. Então ele identifica ali de diversas possibilidades que ele tem, qual é a mais correta para o estilo de vida dele, para a raça que ele está utilizando, para o tipo de negócio dele. E a minha decisão, por exemplo, foi comprar um curso digital, um curso online na Hotmart.
Então, eu não tinha muito tempo para passear com o cachorrinho, apesar dele fazer isso, mas os meus horários não são horários regulares, digamos assim. Esse momento de pandemia não seria legal, talvez não seria interessante. Eu tenho um adestrador que vai em várias casas para ensinar na minha casa e ter essa interação com o meu cãozinho e posteriormente com a gente também. E porque eu queria aprender um pouco mais e me conectar um pouco mais com o cachorrinho. Então eu fiz um curso para poder adestrar o meu cachorrinho. E isso era uma das dores que eu tinha em relação à criação dele, né? Mas aí você vai descobrindo que são diversas. Então, nós temos vários e vários e vários problemas. Se você for ver, cada momento você vai descobrindo um problema, despertando, entendendo um pouco mais, procurando uma solução. Então, voltando um pouco aqui, fazendo uma recapitulando um pouco sobre cada uma das etapas. Na primeira etapa, aprendizado e descoberta. Aqui, as pessoas, geralmente, elas conversam com os amigos, elas procuram saber um pouco mais a dor, vê possibilidades de ferramentas, né? E ela espera conteúdos mais genéricos, conteúdos mais educativos em relação a isso. Então, você pode munir essa pessoa de diversos conteúdos, mas conteúdos mais genéricos. O que é que você tem que fazer? Blogs, posts, redes sociais, mas o foco não é na solução. Lembre-se que o foco é na dor do cliente, ele precisa conhecer mais a dor dele. Segundo, consideração da solução. Então, ele vai realizar pesquisas com o objetivo de encontrar uma solução para a dor. Agora sim, você vai falar um pouco mais sobre as soluções, as diversas soluções, não precisa falar somente da sua. Né? O que é que ele espera? Ele espera conteúdos mais específicos, né? Para entender de fato qual seria a melhor solução para ele. Vídeos tutoriais demonstrativos, mídia mais rica, e-books, são boas pedidas para esse tipo de camada, né? Desse tipo de cliente que você está trabalhando nessa camada. E aí você já pode começar a citar o seu tipo de solução, qual o tipo de solução que você vai entregar para ele. Na terceira, que é o momento de decisão da compra, ele busca definir a melhor solução. Então, o que é que ele quer aqui? Ele quer a prova que a sua solução, a solução do seu negócio, ele quer a prova que aquela solução é a melhor solução para ele. Então, você tem que entregar cases, demonstrações, depoimentos, testes, comparações. A partir desse momento, ele já está muito pronto, então ele precisa só daquele empurrão, né? E um detalhe importante, uma acessibilidade para a compra imediata. Como ele está muito quente, se ele sentir algum tipo de dificuldade para a compra, possivelmente você está enterrando o seu produto. Então, só para finalizar um pouco sobre essa questão do Mickey, só para você entender um pouco mais, você que tem a pet shop, você vê que esse cliente ele acabou de entrar na sua carteira e vai ficar aí durante muitos e muitos anos. Se você conseguir ajudar ele em todas essas jornadas, você vai fidelizar ele e os possíveis amigos dele, ele vai indicar para outras pessoas. Além do mais, o meu problema ele não acabou aqui. Por quê? Você tem que decidir. Exemplo mais ou menos dessa jornada. Meu cãozinho está fazendo xixi em casa. Tá. O que é que eu posso trazer de solução para ele? Eu posso colocar um tapete ou um jornal? Aquele tapetinho higiênico ou jornal? Para algumas pessoas, ele vai decidir se o melhor para ele é tapete, o melhor jornal. Então, a pessoa que quer mais praticidade, talvez ela vá pegar logo o tapete, né? Uma questão até mais higiênica do que o próprio jornal. Mas aí você não pode falar. Isso tem que dar, digamos assim, a pessoa tem que decidir de fato que ela tem. Você vai dar todas as ferramentas para ela decidir por que o tapete é melhor, mas não cabe você forçar uma barra para o cliente. Você tem que dar todas as ferramentas necessárias para ele entender e saber o que realmente é mais importante para ele. O cliente no fundo de funil, ele não é só para fazer a oferta, né? É importante você trabalhar de fato todas as camadas. E aí eu pergunto, né? Algumas observações. Quem é a minha persona? Qual tipo de cliente? Então, se você não assistiu a primeira aula, volta lá para a primeira aula, que é super importante você saber quem é a sua persona, para você entender de fato como que você vai se comunicar com ela, para que faça sentido. Porque senão você pode estar comunicando de uma maneira que não faça o menor sentido para ela e você vai estar perdendo tempo, gastando dinheiro e vai se frustrar em relação a isso. Quais são os canais que ela mais usa? Como é que você vai se comunicar com ela? Foco, energia, vai panfletar? Não, né?
Hoje, você utilizando o meio digital está muito mais rápido, você consegue conseguir muito mais pessoas. Se o panfleto fizer sentido para você, você pode fazer de uma maneira muito mais pontual. Mas hoje, na maioria das cidades, você tem até um problema até ecológico com isso, por questão das chuvas, porque realmente suja. Então, talvez a maneira digital seja melhor para você estar abordando. Mas isso, repito, depende do tipo de persona, do seu tipo de negócio, como é que você vai fazer. Como vamos ajudá-la? Então essa é a pergunta. Como é que você vai ajudar ela em todos os sentidos nessas diversas camadas? Então você viu que com o Mickey eu resolvi um problema pontual, mas ao mesmo tempo apareceu outro. Eu vou usar tapete, eu vou usar jornal? Será que existe algum outro mecanismo que eu não precise ter um gasto mensal para comprar, no caso, se fosse o tapete? Então existem tipos dessa maneira que você faz um investimento mais alto, mas é melhor, talvez. Então dá essa possibilidade para as pessoas escolherem. E assim você vai descobrindo e o cliente, você vai dando munição para ele entender de fato que a sua empresa, o seu negócio, está com ele desde o início até o final. Como eu vou me comunicar? Como vou me comunicar? Como é que vai ser a apresentação para ele? Como é que você vai despertar isso nele? Qual o tratamento que você vai fazer na dor? O que faz ele tomar uma ação? Existe um ponto importante sobre essa questão da comunicação, que às vezes o cliente ele tem o que a gente chama de dor ou problema de estimação. Ele não se preocupa tanto em resolver aquela dor. Então você tem que dar conteúdo suficiente para que aquela dor seja tão forte que ele realmente faça uma mudança do tipo de comportamento dele. Por exemplo, estou falando do cachorrinho que está fazendo xixi em qualquer lugar. Talvez para a pessoa, ela não se importa dele fazer ali na sala, ela vai lá e limpa e fica nessa rotina todos os dias. Mas aí tem um dia que o cachorro ele sobe em cima do sofá e faz em cima do sofá. Ou sobe em cima da cama e faz em cima da cama. Aí talvez depois de uma dor latente como essa, ela vá tomar uma atitude. Então às vezes você pode dizer, explicar até mesmo no seu conteúdo, que se você deixar, talvez ele possa ter esse tipo de comportamento, né? Então o importante é você cuidar dele desde pequeno, que é mais fácil de você lidar com essa dor, com esse sintoma, para nos transformar numa coisa muito maior. No mais, quero agradecer a vocês e fico com o convite para nosso próximo encontro. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.